Olá, meu nome é Ana Carolina Rodrigues dos Santos Souza. Eu sou estudante do curso de História da Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, onde também participo como residente voluntária do programa de residência pedagógica. Eu tenho como tema da minha pesquisa o jornalismo colaboracionista do Jornal à Tarde, no primeiro semestre de 1964. E para falar a respeito dele, eu vou começar abordando o cotidiano da cidade de Salvador no limiar do golpe, assim como pontos a respeito do Jornal à Tarde. Para falar a respeito de como a sociedade baiana vivia naquele período, eu vou utilizar como referência o livro de Tiago Machado de Lima, a respeito do cotidiano da cidade de Salvador, que fala a respeito dos problemas que essa sociedade enfrentava, como referente às questões de moradia e desabamentos causados pela chuva, assim como as precárias condições que davam terreno fértil para a tuberculose, a vida cultural da cidade, se destacando o Teatro Castro Alves, o Museu de Arte Moderna, o comércio, que aparecia de maneira muito forte nas feiras, né, chamando a atenção para a principal delas, que era a Feira de Água de Menino, e a gente não pode deixar de falar a respeito da educação, e o Colégio Central, que era o colégio público que se destacava naquela período na rede pública, e mais tarde, durante a ditadura, vai ser palco de intenso movimento estudantil. A violência também aparecia constantemente nos jornais, e como principalmente assassinatos e furtos. E a cidade tinha como prefeito, desde 1963, Vigildário de Sena, do PTB, e ele foi deposto e preso pelo golpe, e foi substituído por Antônio Casais, do Arena, que governou por alguns dias, enquanto até Nelson Souza, também do Arena, ser nomeado. O governador da Bahia naquele período era Alomanto Júnior, do Partido Libertador, e tinha como vice Orlando Moscovo, do PSD. O Jornal à Tarde, ele foi fundado em 15 de outubro de 1912 por Ernesto Simões Filho. E desde o início, desde a sua primeira capa, o proprietário dizia que o jornal teria um compromisso com o povo, né? E desde o início ele tentou ser neutro, mas se demonstrando extremamente conservador. Mas no período da ditadura militar e do golpe, né, que antecede essa ditadura, ele adotou a posição de centrista. Com a morte de Ernesto Simões, em 1957, o jornal ficou para os seus filhos, Regina Simões e Renato Simões, que continuaram o jornal com os mesmos métodos do pai. E, a partir disso, a gente pode falar a respeito do colaboracionismo desse jornal e de que forma, a partir de que estratégias, ele pode formar a opinião dessa sociedade baiana como um todo. E aí eu vou me valer do estudo de Beatriz Cushing, do seu livro Cães e Guardas, onde ela vai falar a respeito do colaboracionismo, e vai dizer que os jornalistas, muitos, foram para além, ultrapassaram a linha da adesão e apoiaram e foram coniventes com o golpe, com o regime militar e as violências que vão se seguir, e por isso ela chama esses jornalistas colaboradores como cães de guardas que farejam e defendem, né, a sua suposta morada, no caso seria o governo. E para entender de que forma o jornal à tarde fez esse processo colaboracionista, a gente precisa falar a respeito dos padrões de manipulação da grande imprensa que Perseu Abramo traz, que são 4: ocultação, que se refere à omissão de fatos, a fragmentação, que é cortar fatos e se relaciona já com o terceiro padrão, que é a inversão, que é trocar os fatos de lugar, reordenar e descontextualizar. E esses 3 padrões são essenciais para o quarto, que é o processo de indução, de convencer o leitor que acreditar naquilo, não que é a verdade, mas no que o periódico e os seus proprietários querem que ele acredite. E a gente pode entender como o Jornal à Tarde se utilizou desses padrões. E para consolidar essa pesquisa da fonte, do jornal enquanto fonte, é importante ver o trabalho de Márcia Pereira e Gilmara Yoshihara,
doutoras que falaram a respeito da política, da imprensa na política no Brasil, e que dividiram esses jornais em dois grupos, sendo o primeiro deles o de temática específica, ou seja, os jornais alternativos, que em sua grande maioria eram clandestinos, e que faziam uma firme oposição ao governo, e os jornais de temática livre, maiores, de maior alcance, né, que falavam a respeito de diversos temas, e que tentavam fazer com que a sociedade acreditasse que transmitia diversas ideologias, diversos pontos de vista, quando, na verdade, correspondia já à obediência de um editorial pré-estabelecido, que é o que acontece com o jornal à tarde. E para poder a gente analisar, né, esse papel do jornal dentro do período da campanha de desestabilização de Jango, eu escolhi um evento, que é o evento do Comício da Central, que ocorreu em 13 de março de 1964, quando João Goulart, em um discurso bastante inflamado, ele vai estreitar os laços com a esquerda a respeito da questão das reformas de base, da reforma agrária, principalmente, e de uma nova instituição que pudesse reeleger esse candidato, esse presidente. E como o Jornal à Tarde vai abordar esse evento, que é o evento do comício, que, como eu disse, ocorreu no dia 13. Então, no próprio dia 13, na página 5 dessa edição, o jornal vai trazer como uma gesto de lenha na fogueira, né? E vai considerar aquelas pessoas que organizaram, que estão ali naquele movimento para o comício, como agitacionistas, né, comunistas, e vai chamar a atenção para as possíveis repercussões que o comício traria, né, sobre a desestabilizar mesmo o cenário político do país. E assim como nessa parte em que fala sobre o comício como parte dessa guerra revolucionária. Eles vão tentar fazer com que o leitor acredite que havia um golpe em curso por parte da esquerda, né? E esse comício faria parte dessa organização desse golpe, né? Que alerta para essa possibilidade de uma revolução comunista. Já no dia seguinte, na página 3 dessa edição, a repercussão do comício vai falar como esse evento carioca atingiu a política baiana, né? Ele afirma que o baiano não se interessou muito pelo discurso do presidente, que foi reproduzido nos alto-falantes da Praça da Sé. E Gustavo Corsão, quando ele fala a respeito do comício e o local escolhido, ele diz que foi de forma estratégica que escolheram o local da Central para que tivesse público, mas diz que o comício foi um fracasso e chama os organizadores, incluindo o presidente de energúmenos. Mas já no dia 16, na edição do dia 16, na página 5 dessa edição, vai trazer outros pontos de vista a respeito do comício, falando sobre as repercussões positivas. E o jornal vai começar a cobrar o presidente essa questão das reformas de base, da reforma agrária, mas sempre chamando atenção para que isso fosse feito dentro da ordem, respeitando a democracia, né, respeitando a ordem política, né, e ele começa realmente a cobrar, né, do presidente que, de fato, ele assumisse uma posição diante disso. Então, a partir disso, a gente pode ver esses dois momentos, né, esses dois pontos de vista do jornal de extremo repúdio às atitudes do presidente e de uma certa cobrança a partir daquilo que ele propõe. E aí, para poder analisar já de que forma esse jornal vai se posicionar após a consolidação do golpe, eu escolhi as marchas da família com Deus pela Liberdade, cuja imagem eu trago na tela, que é um momento importante, né, não só na Bahia, mas em outros estados também, nesse processo de consolidação do golpe e agradecimento às Forças Armadas. É importante salientar que na Bahia, diferente de outros estados como São Paulo, a marcha vai acontecer depois do período do golpe, com um caráter de agradecimento, né? Então, no último dia de março, no dia do golpe, né, na página 3 da edição desse dia, o Jornal à Tarde já vai trazer esse ponto de aplausos à deputada Ana Oliveira. Ana Oliveira era uma das principais organizadoras da marcha, chamando a atenção para a participação das mulheres nessa organização, que se destacaram mesmo, se organizaram para
convidar as pessoas a defender a pátria, os valores cristãos, e as mulheres foram levadas por um ideal de um marianismo que as aproximava da Virgem Maria, sua perfeição, para cuidar da casa, da família e dos valores mesmo do cristianismo que pareciam estar ameaçados pelo comunismo. E aí, nesse ponto do jornal, vai trazer que a Câmara Municipal ela aprovou essa moção de aplauso à deputada Ana Oliveira, que vai se destacar na organização dessas marchas e aparece nessa imagem discursando. E o jornal vai trazer também essa chamada em dois momentos, né, no dia 13 e no dia 14 de abril, na página 1, em ambas, esse convite mais explícito, né, para a marcha, dizendo mesmo que eles compareçam, que a sociedade compareça, demonstrando fé e civismo, como também o próprio prefeito vai fazer nessa proclamação do mesmo dia, né, o Antonino Casais vai convidar a população a participar dessa festa patriótica, né? E aí, no dia 15, já mostra o dia, né, a preparação para aquela marcha. Nessa primeira notícia, vai dar orientações a respeito do tráfego, quantos oradores serão, onde vai acontecer, né? E vai demonstrar a importância da participação da população nesse momento, né, que era considerado de extrema importância. Assim como no dia seguinte, no dia 16 do 4, o jornal vai trazer como manchete, né? A marcha foi a apoteose da vitória. É importante destacar que nesse dia da marcha, o governador do estado não estava presente porque a marcha em Salvador ocorre no mesmo dia da posse de Castelo Branco, que ocorreu em Brasília, onde Luma Júnior estava. E a sua mulher acaba por discursar no seu lugar, agradecendo às Forças Armadas, ao Senhor do Bonfim, pela Revolução Gloriosa, vitoriosa. E no dia 16, o jornal vai seguir nesse processo de aclamar a marcha e a importância, né, da valorização das Forças Armadas, isso é essencial para livrar o país mesmo desse perigo vermelho que tanto assustava a população naquele período, cuja importância foi muito dada pelos meios de comunicação realmente nesse processo desse anticomunismo cego, né? Então, a marcha acaba sendo aclamada, acreditando que realmente se tratou de uma festa patriótica, com o objetivo mesmo de demonstrar a lealdade aos padrões patrióticos, ideais patrióticos e democráticos. E, para concluir a minha apresentação, é de suma importância pensar em como estudar a imprensa, os meios de comunicação e a sua importância em momentos decisivos da história do país, né, chamando para a cidade de Salvador, o estado da Bahia, né, importante destacar essa movimentação no período de forma local, né, chamando a atenção para a importância do Jornal à Tarde naquele período, e sendo de extrema importância estudar essas questões para compreender de que forma as manipulações acontecem, fazendo com que a população entre numa realidade inventada. Então, eu acho que aí reside a função do historiador na sociedade, e vou utilizar as palavras de Daniel Arão Reis para afirmar que é função do historiador criar condições para que o abominável não volte a assombrar e a atormentar a história deste Brasil. Eu fico por aqui. Muito obrigada.